Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estarmos juntos aqui nesta manhã, meio que nublada, mas este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e regozijemos nele. Amém? Amém. Que bom podemos louvar o nome do Senhor, podemos cantar, celebrar o seu santo nome, desfrutar desse tempo de comunhão. Esse tempo é muito precioso, irmãos, muito precioso mesmo. E eu quero encorajar vocês a aproveitarem em cada momento, o momento de, não apenas de culto, mas o momento de conversa, o momento de brincadeira, que tudo seja, e eu sei que está sendo para o louvor da glória do nome do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar do texto quando diz para esses momentos: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Quero agradecer desde já o convite que foi feito para estar aqui com vocês. É bom rever alguns irmãos, e neste dia nós vamos estar pensando em duas temáticas que foi proposta para nós refletirmos hoje pela manhã e hoje à noite. E a primeira temática é quem somos em Cristo, e a segunda é aonde estamos em Cristo, tá certo? E eu quero, para essa manhã, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos ler até o verso 14. Vocês acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós exaltamos o teu nome, te bendizemos porque tu estás entre nós. Te louvamos por tua palavra, que está disponibilizada a nós. E te pedimos, ó Espírito, que traga o entendimento, a iluminação que nós precisamos nesta manhã, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Dá-nos esta graça de compreendermos, iluminando o nosso coração, a nossa mente, e também dá-nos, Senhor, a graça de vivermos aquilo que a tua palavra nos orienta e nos ordena. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a temática que foi escolhida para este dia é uma temática extremamente importante, é uma temática extremamente bonita, é uma temática extremamente profunda. Eu me recordo de que um dos módulos que eu fiz quando estava
fazendo mestrado, na verdade estou concluindo ele, mas... Pronto. Nós tivemos uma disciplina, foi chamada a Hermenêutica da Teologia de Paulo, né? Ou como Paulo interpretava as Escrituras e qual era então a sua teologia. E eu me recordo que em uma das aulas desse módulo, nós tratamos sobre o pensamento teológico de Paulo sobre a expressão em Cristo. Em Cristo. E aí nós tivemos todo um aprofundar sobre essa temática, né? O que Paulo quer dizer em Cristo. Irmãos, é muito bonito, é muito lindo, é muito profundo. É lógico que nós não temos aqui condições de explorar tudo sobre essa questão de quem somos em Cristo e à noite aonde nós estamos em Cristo. Mas a minha oração, meu desejo é que aquilo que nós meditarmos nessa manhã e à noite sobre em Cristo possa, com a graça de Deus, nos dar direção, falar ao nosso coração e enriquecer a nossa vida espiritual. É interessante também que, infelizmente, essa temática ou esse pensamento em Cristo, de algum modo, ficou desgastado, eu diria até deturpado, por causa da teologia da prosperidade. Infelizmente, há algumas ideias que envolvem a teologia da prosperidade, olhando essa expressão em Cristo, elas foram deturpadas, elas foram perdidas e eu diria até se afastaram das Escrituras. Tem coisa que tá legal, tá, mas infelizmente tem muita coisa que fugiu. Então, o que nós queremos hoje aqui é olhar o que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão de quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. Como eu disse agora há pouco, pensar nesse assunto é muito amplo. E aí nós teríamos com certeza uma manhã todinha, uma tarde todinha, uma noite todinha e uma vigília para pensar sobre isso. Então não vamos esgotar tudo, mas pensando nisso, olhando esse texto, eu penso que esse texto nos ajuda muito a podermos compreender o que nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Quando nós pensamos quem nós somos em Cristo, a gente vai ter que lembrar de quem nós éramos sem Cristo, né? Quem nós éramos sem Cristo. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua trajetória de vida, né? Mas uma coisa importante é que um dia a chave girou, amém? Quem nós éramos, já não somos mais. Eu estava conversando com uma nova convertida, né? Eu estou um casal que estou acompanhando e é tão bonito, gente, né? É bonito ver o evangelho entrando e mudando as pessoas. E aquela jovem cristã agora diz assim: pastor, olha, eu era assim, e começou a dizer assim, a vida distante do Senhor, mas agora, eu gosto desse, mas agora, pastor, eu não consigo pensar daquele jeito. Eu era assim, como esposa, olha, eu era assim, viu? Mas agora eu estou entendendo que não é assim. E assim, é uma expressão que ela usou, e ela é nova convertida, tem uns 5 meses, e ela diz assim: olha, agora, pastor, eu entendo que eu preciso amar o meu esposo, não só aquela paixão, mas eu tenho que amar em Cristo. Eu falei: mas rapaz, essa mulher com 5 meses está dizendo assim? E aí eu fiquei, quando voltei do gabinete, estava cansado, irmãos, cansado, mas alegre no coração. Eu dizia para minha esposa: como é bonito ver o evangelho entrando na vida de alguém, mudando. E é sempre isso: quem eu era e quem eu sou. E quem eu sou tem que passar em Cristo. Em Cristo. E eu penso que nesse texto aqui, Paulo vai nos ajudar muito. Por quê? Quando você lê esse texto de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais atenciosa, você vai ver que Paulo ele é quase que repetitivo. Quase não. Ele é repetitivo. Ele vai usar as expressões sempre: em Cristo, porque nele,
por causa dele, nele, em Cristo. Ele vai sempre fazer essa ênfase em, nele, por, e sempre que houve a mudança por causa de Cristo. A pergunta é, então, quem nós somos em Cristo? E olhando esse texto, eu gostaria de verificar o que Paulo nos diz, quem nós somos em Cristo. Depois fazemos alguns destaques a partir do que Paulo nos fala em Cristo. E por fim, fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então, primeiramente, vamos ver aqui quem somos em Cristo. Quero dizer logo que nós vamos só fazer um panorama no texto, tá? Se nós fôssemos ir versículo por versículo, sair mastigando, a gente não sai daqui hoje. Mas quero fazer um panorama aqui nesse texto, olhando a essa pergunta e tentando buscar responder essa pergunta à luz desse texto. Quem nós somos em Cristo? Se você olha o versículo 3 e 4, a primeira resposta a essa pergunta, olhando o texto sagrado, é que nós somos eleitos em Cristo. Nós somos o povo eleito de Deus em Cristo. Nós somos o povo escolhido de Deus. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Paulo começa o versículo 3 com uma adoração. Tecnicamente, teologicamente, chama de doxologia, né? Geralmente ele faz isso no final da sua carta. Geralmente Paulo faz isso no final da sua carta ou no final de um pensamento. Ele começa, ele termina com uma expressão de adoração. Por exemplo, quando você lê Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é só doutrina. Aí Paulo termina essa primeira sessão dizendo, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Quando você vai lá para o final do capítulo de 16 de Romanos, Paulo vai terminar, aquele que é rei das nações, que tal e tal. Então ele sempre termina, no modo geral, sempre termina as suas cartas ou um pensamento com uma doxologia, com uma adoração a Deus. Mas aqui em Efésios ele faz o inverso. Ele já começa a sua carta com uma expressão de adoração a Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, observe, em Cristo. Em Cristo. Então Paulo já nos diz aqui que somos abençoados. Alguém pode dizer que você não é abençoado. Alguém pode dizer assim, você está amaldiçoado. Tá, beleza, eu já fui abençoado em Cristo. E quando? Hoje? Não. Ontem? Também não. Desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus olhou para mim, para você, olhou para nós, o seu povo, e nos abençoou. E como é que Ele nos abençoou? Versículo 4, e aqui então nós vemos quem nós somos em Cristo. Veja, como também nele, em Cristo, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeira resposta à pergunta quem nós somos o povo escolhido de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Nós somos o povo escolhido de Deus. Agora, pensa o seguinte. Quando você vai escolher uma coisa, qualquer coisa, você escolhe propositalmente o pior? Não. Você sempre vai escolher o quê? O melhor. É lógico, é inteligente isso. Quando você vai escolher aquela pessoa que você quer dividir o resto da sua vida, você vai escolher a pior pessoa que tem? Não. Então, quando nós escolhemos, nós vemos beleza, nós vemos mérito, nós vemos qualidades que nos agrada. Agora, eu posso movimentar? Posso? Acho que às vezes eu não vou estar muito preso, não. Já parou para pensar aqui, irmãos? Quem nós éramos para que Deus nos escolhêssemos?
não pense que você é tão bonzinho assim, não, viu? Não pense, não. Eu pensava que eu era assim, meio bonzinho, sabe? Porque eu nasci num lar evangélico, neto de crente. Olha, meu avô foi presbítero fundador da igreja primeira igreja presbiteriana independente do Recife. Minha avó foi membro fundadora da segunda igreja Batista Casa Amarela, né? A minha mãe e os meus tios, assim, cresceram lá na igreja, então eu cresci também, né, junto com meus irmãos. Eu achei assim, eu era um pecador, mas um pecador, né? Oh, esse pecador terrível. Eu me recordo que quando eu cheguei no seminário, só não vou dizer o ano, né, mas 89, aí faz o cálculo lá. Aí tinha, para dar testemunho, né, para dar testemunho da sua conversão e tudo mais. E o pessoal dizia assim, olha, eu vivi no espiritismo, tal, o outro era traficante. Eu falei, misericórdia, Jesus amado. Aí eu vou dizer o quê? De mim, né? Mentira, eu não vou dizer que eu agora fazia, não fazia. Aí eu falei assim, eu era neto de crente, filho de crente, ia para a igreja, participei da IBF, da IBD, né? Fui líder dos adolescentes, e estou aqui agora fazendo... Eu falei, não tem muita coisa a dizer. Então, assim, eu achava que não era um tão grande pecador. No entanto... Quando a gente começou lá no decorrer do seminário, a gente começou a estudar, por exemplo, a carta aos Romanos. Tem que ser romano, né, Silvio? Rapaz, eu vivi ali naquele grupo dos judeus que eram religiosos, que procurava cumprir a lei, e pode dizer assim, vocês estão condenados tanto quanto. Porque vocês podem viver uma certa moralidade, mas vocês também quebram a lei por causa disso. Eu me recordo que na aula de Efésios, na análise de Efésios, capítulo 2, né, a gente vai ver hoje à noite o capítulo 2, quando Paulo vai dizer assim, vós, gentios, né? Tal. Mas no versículo 3 ele vai dizer assim, nos quais todos nós, judeu também, éramos dignos da ira. Aí quando eu comecei a perceber que eu não era um pecador tão bonzinho assim, mano. Talvez eu não tivesse cometido tantos pecados quanto outros, mas os meus pecados eram o suficiente para me condenar ao inferno. Nenhum de nós aqui é peça boa para que Deus escolhesse. Veja que hoje nós somos o povo eleito de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Deus nos escolheu, não porque Ele olhou para nós e disse assim, tá aí, gostei, você é o cara, vai ser meu. Nós fazemos isso porque nós escolhemos os melhores, o que é bom, o que tem qualidade. Mas note que Deus, em Cristo, nos fez seu povo escolhido, não porque nós tínhamos qualidades, mas por causa da sua graça. Somos o seu povo, não porque temos qualidade e condições credenciais para sermos o seu povo, mas porque graciosamente Ele nos escolheu em Cristo. Veja, é por causa de Cristo. Então quem nós somos? Nós somos o povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. E é interessante que Paulo mostra que esse povo escolhido de Deus, que é a igreja, em Cristo, não é para viver qualquer vida, tá? Não é para viver qualquer vida. Olha o versículo 4. Como também nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que, olha o objetivo, que fôssemos o que, irmãos? Santos e o que? Irrepreensíveis. Ou seja, a marca distintiva que nós somos o povo escolhido de Deus é que nós queremos andar em santidade para agradar aquele Deus santo que nos escolheu. Queremos andar longe do pecado de uma forma irrepreensível porque queremos agradar aquele que graciosamente nos escolheu. Porque também não adianta dizer assim, nós somos o povo eleito de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Tem que provar.
E como é que eu provo? Como é que eu sei que faço parte do povo escolhido de Deus? Pela santidade e pela vida irrepreensível. Esse é o meu desejo. Isso é que eu quero. Então isso é a prova distintiva que eu e você fazemos parte desse povo escolhido por Deus em Cristo. Quem nós somos? Somos o povo escolhidos por Deus em Cristo. Mas Paulo não para por aí. Ele vai dizer também que em Cristo nós somos filhos adotivos. Olha comigo o versículo 4, final do 4 e o versículo 5. Olha o que ele diz. Mas vamos ler o 4 todo. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, outra tradução vai dizer, e em amor nos predestinou, para sermos o quê? Filhos por adoção por meio de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o seu querer, da sua boa vontade. Uma das doutrinas mais belas, irmãos, que nós temos na Escritura e que não é tão explorado, por incrível que pareça, é a adoção de filhos. Filhos de Deus adotivos. Deus resolveu, como diz o pastor Douglas, na eternidade ampliar a sua família. Porque na eternidade já havia família. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus soberanamente resolveu ampliar essa família. E Paulo vai falar isso um pouco mais à frente. Essa família. E ele quis ter muitos outros filhos, semelhante ao seu filho unigênito. E ele resolveu fazer isso por meio da adoção. Nós sabemos como é a questão da adoção, não é? Na adoção, o filho não é filho natural, mas é o filho do coração, no qual você coloca o seu sobrenome, no qual você faz do filho adotivo ter os mesmos direitos que um filho natural. Amar tanto quanto um filho natural. A questão é que quando Paulo nos diz aqui que em Cristo nós fomos adotados por Deus como filhos, isso vai na contramão daquilo que geralmente nós entendemos o que motiva a adotar um filho. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui num casal que não tem condições de ter filhos. Ou então os seus filhos já cresceram, e eles querem agora ter filho, mas não pode ter mais filho porque já passou a época, e aí eles resolvem adotar. Então, no geral, quando nós vamos adotar uma criança, ou adotarmos um filho, há algumas motivações. Por exemplo, às vezes a motivação é pessoal. Uma necessidade pessoal. Não pode ter filhos, por isso vai adotar. Não é verdade? Às vezes é por causa do outro, né? Você sente empatia pelo outro. Poxa vida, aquela criança ali foi abandonada, abusada, tal, está precisando de um lar. Poxa vida, aí está a necessidade ali, então você vai o quê? E adota. Então, seja para fazer um bem àquela pessoa, seja por compaixão, seja por necessidade pessoal. Agora, deixa eu criar aqui uma situação e perguntar a você se você adotaria um filho nessa circunstância. Vamos pensar aqui que você tenha um filho adolescente, tá bom? Ele é seu filho único, amado, desejado. Ele é o herdeiro, e você tem posses, você tem, né? E ele é o herdeiro de todos os seus bens, certo? Mas, em um trágico dia, não vou dizer no belo dia, em um trágico dia, um outro adolescente de menor invadiu a casa e ele, a invadir a casa, enfim, cometeu homicídio, matando seu único filho amado. Depois ele é preso e você é chamado para ver aquele camarada que matou
o seu único Filho amado. O que é que esse adolescente meliante ele merece? No mínimo. Vamos, gente, estou com medo ainda. Ah, porque está gravando, né? No mínimo ser preso, né? Pagar pelos erros dele. No mínimo. Se tivesse pena de morte para ele. Ele matou o único filho que você tinha amado. Responde sinceramente aqui comigo. Você adotaria esse filho? Esse menino? Você pegaria esse menino que matou o seu único filho amado e dissesse assim, olha, não prende ele, eu vou adotá-lo. Eu vou adotá-lo. Vou colocar o meu nome nele. E eu vou fazê-lo herdeiro dos meus bens agora. E eu vou cuidar dele. E eu vou ser o pai dele. E eu vou educar ele. Eu vou amar a ele tanto quanto eu amo o meu filho. Você faria isso? Eu não faria. Estou logo dizendo. Tá bom, vai lá. Nós um dia, por causa dos nossos pecados, irmãos, matamos o único filho amado de Deus. Nós matamos o nosso pecado. Foi a razão do único filho amado de Deus ser morto. Lembre-se que quando Jesus apareceu lá nas margens do Rio Jordão e foi batizado, a voz do céu, este é o quê? Meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando Jesus se transfigurou lá no monte, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus deixa bem claro que Jesus é o filho amado dele, desde a eternidade. Mas ele resolveu ter uma família, mas ampliar essa família tinha que adotar filhos. Mas que filhos? Filhos de gente boa, filhos, né? Gente boa como eu e você? Não, irmãos. Nós matamos o filho por causa do nosso pecado. Mas olha que maravilha. Deus diz assim, mas eu vou adotá-lo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que sem sermos dignos, Deus adotou para si aqueles que mataram o seu filho. O fez filho, herdeiro, co-herdeiro. Eu fico imaginando isso na cabeça de Paulo. Né? Lá na igreja nós estamos fazendo exposições em Atos. Gente, e os irmãos ficaram quase que com raiva de Paulo. Viu? Porque Paulo estava consentindo a morte de Estevão. Só aquilo ali não, irmão. Quando você vai ver todos os outros textos, Paulo tocava o terror. Viu? Paulo tocava o terror. Ele só consentiu a morte de Estevão. Outras mortes ele consentiu, ele mesmo vai dizer. Ele não só prendia, açoitava, não só açoitava, fazia com que obrigava os cristãos a blasfemarem contra Cristo. Aí agora é esse Cristo que ele persegue, aparece a ele. Por que você está me perseguindo, Paulo? Pronto, agora você vai ser esse que é que você persegue, é esse que você vai testemunhar. E por causa dele você agora vai ser filho de Deus. Imagina na cabeça de Paulo, vai assim, rapaz, eu sou filho de Deus, mas eu não sou digno de ser filho de Deus, mas eu sou, porque ele me adotou em Cristo Jesus. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que em Cristo nós somos o povo eleito de Deus, e em Cristo nós somos os filhos adotados e amados por Deus. Em Cristo, irmãos, você é filho de Deus. E sabe o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos? E o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa transcendente, é uma coisa
sobrenatural, não tem como explicar, mas você sabe porque sabe. Não é sentimento. Eu sinto que eu sou filho de Deus. Não é sentimento, irmãos. É convicção. Porque nós fomos colocados em Cristo. E agora fazemos parte, deixa eu dar só um spoilerzinho aqui, né? Dessa família de Deus, do qual Ele agora é o nosso irmão mais velho. Quem nós somos em Cristo, somos eleitos de Deus. Quem nós somos em Cristo, somos os filhos de Deus. Quem nós somos em Cristo, somos o povo redimido. Olha o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Somos o povo eleito, somos filhos de Deus por adoção e somos o povo redimido por Deus em Cristo. Quando a gente usa essa expressão redimido, né? Redimido por Deus, às vezes a gente esquece um pouquinho do sentido de redimir. A ideia de redenção aqui nos remete à escravatura, tá certo? Nos remete à escravatura. Algumas pessoas, elas já nasciam escravas. Umas são escravizadas, outras já nasciam escravas. Sendo escravizadas ou escravos, nascido escravo, que é o nosso caso, a gente vai ver daqui a pouco, um escravo ele não tem poder de se libertar. Ele não tem poder de se libertar. Se você lembrar um pouco de história do Brasil, lembra aí, época da escravatura. Quando é que um escravo podia ser livre? Quando alguém pagasse a sua liberdade. Que aqui a gente chamava a carta de alforria. Né? A carta de alforria. Porque um escravo não podia comprar a liberdade dele. Ele não tinha como pagar. A não ser que alguém o quê? Pagasse. Muitas vezes, olhando aquele período, e aqui Paulo já nos chamando ao mercado de escravos, está lá os escravos, e eles eram comprados, vendidos, comprados, e muitas vezes eles saíam de mão em mão, de senhor para senhor. E eles nunca eram livres. A palavra que Paulo usa aqui, redenção, não é simplesmente comprar, mas é libertar mediante um pagamento. É libertar mediante o pagamento. É comprar um escravo e dizer assim: agora você está livre. Totalmente livre. Quando se comprava um escravo e dava-lhe a liberdade, geralmente era porque aquele escravo já estava cansado, ou porque já serviu há muito tempo aquele senhor, de alguma forma aquele senhor já se afeiçoou a ele. Às vezes aquele escravo até fez algum bem para aquele senhor, e aquele senhor, em forma de gratidão, comprava a liberdade dele. Mas esse não era o nosso problema. Mas esse não era a nossa questão. Todos nós nascemos escravos, porque Jesus vai dizer, João capítulo 8, que todo aquele que comete pecado, este é o que, irmãos? Escravo do pecado. Nós já nascemos escravizados pelo pecado. Nós não nos tornamos escravos do pecado porque passamos a pecar. Não, nós pecamos porque nós já nascemos escravos. Lá no Gênesis 6, Deus vai dizer que viu Deus que o coração do homem era continuamente mau desde o seu nascimento. Alguma tradução vai dizer meninice, desde criancinha. Mas essa é uma forma de aliviar a tradução do original. O texto original é: viu Deus que o coração do homem era continuamente mau desde o seu nascimento. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ela já sabe mentir.
Ninguém precisa ensinar ciúme a uma criança, ela já sabe o que é ciúme. Ela já sabe o que é inveja. Ela já sabe o que é violência. Egoísmo. Então ninguém ensina essas coisas. Nós já nascemos com isso. Porque nascemos o quê? Escravos do pecado. E como escravos do pecado, não temos condições de nos libertarmos. A não ser que alguém pague a nossa liberdade. Amém? A não ser que alguém chegasse e pagasse a nossa liberdade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que nós éramos escravos e agora em Cristo nós somos livres. Livres. Livres de quê? Do domínio do pecado. Livres de quê? Da culpa do pecado. E quando estivermos na glória, estaremos livres definitivamente da presença do pecado. Nós somos o povo redimido. Nós somos o povo agora livres. Livres. Em Cristo Jesus. Percebe aqui, irmãos, a maravilha do que é estar em Cristo. Do que é ser em Cristo. Você não é mais escravo do pecado. E vale salientar que o pecado como patrão é um patrão muito ruim. Sabe por quê? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Você vai servi-lo, e no final é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos libertou. Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, e ele nos libertou do império das trevas. Veja, não está dizendo assim, e nós nos libertamos do império das trevas. Não está dizendo isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou de lá. Ele derrubou a parede, derrubou porta, quebrou grilhões e nos libertou, irmãos. Agora, mais uma vez eu preciso dizer, ele não fez isso porque éramos escravos bons. Nós gostávamos do nosso Senhor anterior. Nós gostávamos de servir ao Senhor chamado pecado. Você já viu aquela pessoa que peca e diz assim, eu trabalhei com num local, numa retífica. Todo final de semana eu tinha que ficar suportando, pedindo graças a Deus para ter que suportar aquilo ali. Era o pessoal chegando e contando as bagaceiras que fizeram no final de semana e se gabavam. Ei, irmão, peguei tanta mulher. Vai, eu trouxe com essa palavra. Ô irmão, eu tô aqui que ressaca, irmão. Bebi essa semana. Meu Deus. O homem sem Cristo, ele tem prazer no pecado, irmãos. Ele tem prazer no pecado. Porque não temos mais prazer no pecado. Porque a gente mentia, e quando a gente mente hoje, rapaz. Porque qualquer pecado que nós cometíamos antes não tinha nenhum problema para nós, e temos problema hoje quando nós pecamos. E não estamos bem enquanto não voltamos aos pés da cruz e confessamos o nosso pecado arrependido. Por quê? Porque nós já fomos livres do domínio do pecado. Livres da culpa do pecado. E quem fez isso foi Cristo por nós na cruz. Deus em Cristo por nós na cruz. Então veja que quem nós somos? Nós somos o povo eleito de Deus em Cristo. Nós somos os filhos adotados por Deus em Cristo. Nós somos o povo redimido, livre por meio de Deus, por meio de Cristo Jesus. Versículo 11, Paulo vai nos dizer mais uma vez algo que é bem interessante. Olha o que diz o versículo 11. Nele, lembra aquilo que eu falei? Que repetidamente, nele, em, por, né? Sempre apontando para Cristo. Nele digo, em quem também fomos feitos, o que, irmãos? Herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
com fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiramente esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, olha nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, ou da propriedade adquirida para o louvor da sua glória. Resumidamente, esses versos aqui, Paulo está nos dizendo que agora, por causa de Cristo, nele nós somos propriedade de Deus. Nós temos dono. A igreja tem um dono. Nós somos propriedade de Deus. Ora, não é isso que também que Pedro vai dizer na sua carta? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação adquirida, provo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Deus, irmãos. Deixa eu tentar ilustrar para você, talvez dimensionar um pouco isso aqui. Vou até tomar água por causa disso. Nós estamos aqui dentro dessa propriedade, correto? Ou não, irmãos? Vocês estão aqui ainda comigo, amém? Nós estamos aqui numa propriedade, certo? Bom, essa propriedade tem um dono, né? Ok. Se essa propriedade tem um dono, eu não posso chegar aqui e fazer o que eu quiser. Porque tem um dono. Por essa propriedade ter um dono, como a gente já percebeu aqui, é muito bem o que? Cuidado. Porque ela tem o que? Um dono. Percebeu agora quando só nesses dois pontos aqui, quando nós falamos que nós somos propriedade, ninguém pode chegar e fazer o que quiser com a gente, não. A gente tem dono, irmãos. A gente tem dono. A igreja de Deus tem dono. Tem algumas pessoas acham-se dono. Ou pensam que não tem dono. Ah, essa propriedade aqui não tem dono não, né? Não. A igreja, a propriedade de Deus, ela tem dono sim. E ele cuida muito bem da sua propriedade. Ele cuida muito bem da sua propriedade. Por quê? Primeiro porque ele já a comprou. Comprou por meio de quem? De Cristo. O preço foi o sangue de Cristo. Não foi o ouro, ou prata, ou coisas corruptíveis dessa vida, mas com o sangue imaculado do Cordeiro antes da fundação do mundo. Foi um alto preço. Ele os adquiriu como propriedade sua. Mas Paulo diz aqui algo mais, que essa propriedade é tão dele, que ele colocou um selo. Aqui não temos um selo, mas temos o slogan, né? Temos a logo, né? Colocada lá. Então, opa, já sei de onde aqui pertence. Mas veja o que Paulo diz aqui, que versículo 14, que é as 13:14, em que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele Cristo, fostes o que, irmãos? Selados. O selo aqui dá a ideia de posse, o selo aqui dá a ideia de propriedade, de garantia, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade adquirida para o louvor da sua glória. Nós pertencemos ao Senhor, amém? Mas esse pertencimento a Deus, ele ainda não está completo. Por que não está completo? Porque o nosso corpo ainda não foi redimido. Já pertencemos, mas ainda não está completada essa obra de pertencimento. E como é que eu sei que vai ser completada?
por causa do Espírito Santo que foi dado à igreja. É a garantia de que o Senhor vai vir buscar essa propriedade para levar definitivamente para o seu reino. Percebeu o que você é em Cristo? Às vezes, irmãos, e aqui me permita fazer isso, tá? Eu não quero, eu vou dizer isso com muito cuidado, com muito carinho, porque eu conheço irmãos amados aqui que estão passando por muita dificuldade nesses aspectos. Mas quando eu olho as Escrituras, e me aproprio pela fé daquilo que Deus me diz, que eu sou, que irmãos, eleito de Deus, que eu sou filho adotado por Ele, que eu sou o povo redimido, que eu sou propriedade dEle. Não vai ficar muito espaço na minha mente e no meu coração para ficar alimentando feridas. Não vai ficar muito espaço na minha mente e no meu coração para adubar palavras que maltratam e nos fazem sofrer. Eu não estou querendo minimizar isso aqui, tá bom, irmãos? Palavras nos ferem, palavras nos machucam. Passamos por situações de depressão. Todos nós aqui. O salmista passou, os profetas passaram. Mas como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai dessas situações? Olhando para o que Deus fez em nós por meio de Cristo. Eu penso que quando nós começamos a meditar de fato, de verdade, não é só assim conceitos, mas quando a gente mergulha nisso aí, irmãos, isso nos levanta. Amém? Entendeu? Você está lá para baixo. Entendeu? Alguém botou você lá embaixo. Dói, machuca. Só nos faz sofrer, nos faz. E eu estou dizendo isso teoricamente, estou falando isso em prática, tá bom? Mas quando a gente para e pensa assim, mas Deus me adotou em Cristo Jesus, eu sou filho dele. Eu tenho um dono. Isso, irmão. Eu tenho um dono. E Ele cuida de mim. Eu sou propriedade dEle. Eu estou nele. Sabe a ideia de estar nele? É que só vai chegar aqui, tem que passar primeiro por Ele. Vamos pensar, termina esse ciclo aqui, pronto. Aqui é Cristo, eu estou em Cristo. Para eu chegar aqui, nesse celular, eu tenho que passar por aqui, por Ele. Se passou, há um propósito, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o que nos falta, irmãos, é dedicar-nos, contemplarmos, meditarmos, nos aprofundarmos nas verdades da palavra de Deus. Pensar em quem somos em Cristo. Irmãos, nos traz grande conforto, nos traz grande consolo, nos traz grande fortalecimento. Quando você vai ler os salmos, você vai ver que muitas vezes o salmista, ele vai dizer justamente isso. Ele vai abrir o coração. Deus, até quando? Senhor, os inimigos levantam contra mim. Senhor, te esqueces de mim. Teus olhos estão gravados. Ele abre o coração, ele diz a sua dor, ele rasga o coração diante de Deus. Assim, mas o Senhor dos altos céus é meu auxílio. Ele via, tá? Ele mais o Senhor faz isso. Ele muda o foco. Seu foco primeiramente está na sua dor, na sua ferida, mas depois assim, não dá para ficar aqui olhando. Eu tenho que olhar para, eu tenho que mudar a lente, eu tenho que mudar o foco. E ele começa a olhar para o Senhor. Lembra do Salmo 42? Por que estás abatido, minha alma? Por que me perturba dentro de mim? Eu estava...
Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é teu auxílio. Veja que quando nós meditamos, irmãos, quem nós somos em Cristo, isso muda o nosso comportamento diante das adversidades e sofrimento da vida. Ó, disse assim, eu tenho quantos minutos, irmão? Olha, eu fico olhando o relógio, mas não consigo ver a hora. Ah, é, né? Ah, então tá bom, tá certo. Quem nós somos em Cristo? Vamos repetir? Somos o povo eleito de Deus. Parece que não é muito eleito não, desse jeito. Vamos lá? Quem somos em Cristo? Somos o povo eleito de Deus. Somos filhos adotados em Cristo. Somos o povo redimido. Somos propriedade de Deus. É isso que o texto está nos dizendo, irmãos. Tudo isso em Cristo, não é sem Cristo. Por isso que Paulo vai dizer no seu hino de adoração lá em Romanos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É por causa dEle. Alguns destaques que eu gostaria de fazer à luz desse texto. O que é que a gente tira de lição para a nossa vida? Primeiro, quem somos, ou melhor, quem nós éramos e quem nós somos, é por causa da obra soberana de Deus. Se você prestou atenção na leitura, Paulo vai repetir várias vezes que tudo que Deus está fazendo é segundo o seu querer, segundo a sua boa vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. É uma obra, irmãos, de Deus, soberana de Deus. Não fomos nós, como o próprio Paulo vai dizer, citando o Antigo Testamento, citando Isaías. Quem foi seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu a ele? Não houve ninguém que disse assim, Senhor, o Senhor poderia assim, fazer assim, esse povo aí, fazer assim. Não, irmãos. Ele decidiu na eternidade fazer isso, segundo o seu querer. É uma obra sobrenatural, é uma obra soberana de Deus em nossas vidas, nos fazer quem nós somos hoje. Segundo destaque que esse texto nos mostra é que quem éramos e quem nós somos é obra da manifestação da graça de Deus. Essa é uma temática que preenche muito o meu coração, a graça de Deus. Porque, irmãos, não há mérito em nós. Não havia mérito em nós para que fôssemos escolhidos para sermos o seu povo. Não havia mérito em nós para sermos adotados por Deus. Não havia mérito em nós para sermos redimidos por Deus. Não havia mérito em nós para nos fazer propriedade de Deus em Cristo. Não havia mérito nenhum. É pura graça de Deus. Se Deus nos deixasse na escravidão do pecado, se Deus nos deixasse na condenação eterna, Ele não seria injusto, porque era isso que nós merecíamos. Mas inexplicavelmente Ele quis mudar isso. Inexplicavelmente. Como diz aquele velho cântico, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu não posso explicar, eu não sei. É pura graça, irmãos. Há uma fala do apóstolo Paulo que me chama a atenção e eu gosto muito. Quando ele está escrevendo sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim: e por fim me apareceu a mim. Jesus apareceu a Pedro, tal, e por fim apareceu a mim. E eu não sou digno de ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja, eu não sou digno de ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas
pela graça de Deus, sou o que sou. Aí ele continua. E fiz até muito mais do que os outros. Agora soberbazinho aí, Paulo chegou. Ele falou, não, porque ele continua. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que operou em mim. É sempre a graça, irmão, sempre a graça, sempre a graça. É a graça que nos alcançou, é a graça que nos sustenta e é a graça que nos vai levar ao céu. Por isso que eu gosto daquela música de Asaf, né? Quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá multidão de irmãos esperando para me abraçar. Me perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos, pois, como irmãos você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que seu sangue derramou. Foi graça, irmãos, foi graça que eu cheguei aqui. Quem vai chegar no céu, irmão, vai bater no peito. Minhas orações é por isso que eu estou aqui. Meu dízimo é porque eu estou aqui. Minha conduta impecável é porque eu estou aqui. Não, irmãos, a gente vai baixar a cabeça e dizer assim: é por causa dele que eu estou aqui. Por isso que lá no Apocalipse, lembra? Na coroação, o que é que os anciãos fazem? Pega as coroas e deposita aos pés do Cordeiro. Porque assim, eu não sou digno, digno é o Cordeiro. Paulo nos destaca aqui o tempo todo que é por sua graça, é a graça de Deus que fez que nós somos hoje, que mudou a chave. Você pode dizer: eu era assim e hoje eu sou assim. Eu era assado, agora eu estou assim, por causa de Cristo. Está cozido não, irmão? Falta uma palavra aqui. É por causa de Cristo, por causa da graça dele, não foi por merecimento nosso. Paulo destaca aqui nesse trecho que quem nós somos em Cristo é por causa da obra soberana de Deus, é por causa da manifestação da graça de Deus, e que nós somos em Cristo é por causa da obra de Cristo. O tempo todo Paulo vai mostrar por causa da sua obra. Por causa da sua obra na cruz do Calvário. Se não houvesse cruz, irmãos, não estaríamos aqui. Por isso, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim: não me propus a pregar outra coisa entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A obra da cruz é a mensagem central do Evangelho. Se Cristo, graciosamente, não toma o nosso pecado, se Cristo, graciosamente, em amor, recebe a justa ira de Deus por causa do nosso pecado, se Cristo, em gracioso amor, não morre por causa dos nossos pecados, nós não seríamos nada disso que nós acabamos de dizer. Por isso nós podemos cantar: como eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. A gente não pode perder de foco a cruz, irmãos, porque foi por causa da obra dele que agora nós somos o povo eleito, filhos adotados, povo redimido, propriedade do Senhor. Por causa da cruz. Se não houvesse cruz, não havia nada disso. Nós olhamos esse texto, que nós éramos e que nós somos agora em Cristo, é por causa da ação soberana de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da obra de Cristo. E nós éramos e que nós somos agora é para o louvor da sua glória. Repetidamente Paulo vai dizer: para o louvor da sua glória. Veja o versículo 6. 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Quando você vai o versículo 11,
Nele digo, em quem temos também a herança, havendo predestinados conforme o propósito daquele que nos fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória. Sempre para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Não é para a nossa glória, não é para a nossa vaidade, é para a glória dele. Porque para isso nós fomos criados e para isso nós fomos salvos. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós só vivemos de fato para a glória do Senhor quando nós entendemos, irmãos, que tudo que aconteceu conosco, toda a transformação que houve, tudo que nós somos em Cristo, foi por causa da graça soberana e da obra de Cristo em nós, para que agora, como povo eleito, para que agora, como propriedade de Deus, para que agora, como filho de Deus, para que agora, como povo redimido, Ele seja glorificado em nós. Ele seja glorificado em nós, para o louvor da sua glória. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? O que é que você e eu, particularmente agora, precisamos fazer diante daquilo que nós éramos e que nós somos em Cristo? O que é que nós vamos fazer depois que sairmos daqui? Termina amanhã, né? O que é que vamos fazer diante disso aqui? Primeiro, quem tem a consciência de quem era e agora o que é em Cristo, deve viver uma vida de humildade. Quando nós pensamos, irmãos, que Deus fez tudo isso em nós, graciosamente, por meio de Cristo, para o louvor da sua glória, não há mais espaço para soberba no nosso coração. Não há mais espaço para ficar andando de nariz empinado, com um rei na barriga. Não há mais como sair pisando os outros. Não há mais como ficar olhando por cima. Pelo contrário, nós iremos buscar ter uma vida humilde diante do Senhor e entre os homens. Porque aquilo que somos e temos não é por causa de nós, mas é por causa dele. Não é por causa do que eu fiz, é por aquilo que ele fez. Não é por causa dos meus méritos, é por causa dos méritos dele na cruz. Quem anda com soberba no coração é porque ainda não entendeu, de fato, quem é em Cristo e a obra de Cristo na sua vida. Mas quando a gente entende, a gente humilha-se. Humilha-se. A gente aprende com Jesus a ser humilde de coração. Quem tem consciência de quem era e que agora é em Cristo, não só busca uma vida humilde, mas também busca ter uma vida de adoração. Volto a repetir aquilo que o texto de Paulo aos Colossenses, aos Romanos. Ele faz toda a exposição da graça de Deus em nos justificando, nos tirando da condenação eterna. E ele termina, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu ele para que fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Paulo se rende em adoração. Nós precisamos, irmãos, também nos render em adoração diante disso. Ter o nosso coração quebrantado em adoração a Deus, cheio de gratidão. E eu oro, irmãos, eu oro com toda seriedade, para que você um dia possa ter essa experiência, sabe, de ser inundado por essa consciência de quem era e que você é agora em Cristo. Isso inunda tanto o seu coração, que a única coisa que você possa fazer é cair rendido aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Adoração. Mas não apenas nesse momento, mas uma vida de adoração ao Senhor. Que tem consciência de quem era, de que agora é em Cristo. Busca ter uma vida humilde, busca ter uma vida de adoração, busca ter uma vida de serviço a Deus, servindo aos irmãos. Observe, servindo a Deus, servindo os irmãos. Às vezes assim, eu quero servir a Deus, mas não quero servir o irmão. Então você não quer servir a Deus. Quem só serve a Deus servindo o irmão. E por que a gente é levado a essa atitude de serviço? Não é para receber tapinha nas costas. Não é para ter o nome lido no final. E se não ler, né? Se não ler, não é para isso, irmãos. Mas é porque nós queremos seguir o mesmo exemplo daquele que nos amou graciosamente. Porque ele veio servir. Ele veio servir. E o que nós temos agora é seguir os mesmos passos, porque nós estamos nele. Lógico que daria pano para manga ainda, mas só para você ter ideia, uma das passagens que mais me chamou o ano passado, preparando mensagem, nós estamos trabalhando uma série de mensagens na igreja sobre o seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? Aí, seguir a Cristo nisso, seguir a Cristo. E um dos pontos foi seguir a Cristo no serviço. Lembra aquela passagem de Jesus, quando ele chega lá e ninguém lava os pés? Todo mundo fica esperando pelo outro. O que é que Jesus faz? Tira a sua túnica, bota um avental lá, né, de servo, pega a vasilha e vai lavar os pés dos discípulos. Pega aquela história, Pedro quer, tá com o negócio, pula essa parte, que depois o que ele faz? Ele depois se tira aquilo ali e depois bota suas vestes normais. Tudo aquilo ali, irmãos, tem todo um sentido espiritual. Não apenas de liderança, de humildade e tal. Mas veja o que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, Deus agora o exaltou. Todo aquele processo de Jesus tirar, vestir-se e depois vestir de novo, é o processo da encarnação e da sua glorificação. Ele se despiu e veio para nos servir. E depois de ter nos servido, sacrificando-se por nós na cruz do Calvário, tomou também novamente as suas vestes e voltou aos céus. Percebeu isso? O que nós temos que fazer é seguir seu exemplo. Seguir o seu exemplo, porque é isso que Paulo diz lá em Filipenses. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Entre vós a mesma atitude que houve em Cristo. Quando nós entendemos, irmãos, quem nós somos em Cristo, não vai ficar espaço para você achar que você manda. Você quer servir e servir com alegria. Que tenha consciência de quem era e agora que é em Cristo. Busca ter uma vida humilde, uma vida de adoração, uma vida de serviço e uma vida de santificação. Santificação. Só lembrar daquilo que nós falamos lá atrás, né? O versículo 4. Que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Porque eu quero agora ser santo como ele é santo. Eu quero andar em pureza. Eu quero agradar o seu coração. E quando não fizer isso, a gente fica logo inquieto e vai aos pés da cruz. Confessa o nosso pecado. Recebe a purificação e continuamos a servi-lo em santidade.
À noite nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa questão da santidade. Mas considere isso. Quem está em Cristo agora quer viver uma vida santa. Volto a dizer a mesma coisa que eu disse no início dessa mensagem. Como foi bonito ouvir esta semana aquela jovem senhora que chegou na igreja com um casamento quebrado, irmãos, quebrado, aos frangalhos, mas que quando confrontado pelo Evangelho, seu coração mudou. E hoje assim, eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era antes. É isso que acontece quando nós estamos em Cristo. Queremos ser santos. Queremos ser santos. Amém? Quero que você saia pensando nisso. Quem eu sou em Cristo? De tantas coisas, bom, isso não é só isso, tem muito mais, tá? Mas olhando esse texto, quem você era e quem você é agora? Porque Deus soberanamente e graciosamente, por meio da obra de Cristo, fez você o que é hoje. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor para todo sempre. Amém.